Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora o PET 2021. Esse é o PET 2, semana 2 do terceiro ano. Lembrando que já tem o vídeo da semana 1, vou colocar o link aí no final. Tem vídeo novo aqui no canal todo domingo. Infelizmente a semana 1, né, e hoje a semana 2 acabaram saindo na segunda-feira, mas a partir das próximas semanas vou sempre postar aí, tentar postar, né, no domingo de manhã. Beleza? Então, não se esqueça aí de se inscrever no canal para dar uma força, ok? Agora, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana é importante a gente saber a diferença aí entre a república e a monarquia. Aí, olha só, a república, representada por um chefe de Estado eleito pelos cidadãos, que exerce a sua função durante um tempo limitado. Já a monarquia, governada pelo rei ou monarca, que exerce a função de chefe de Estado sem limites de poder ou tempo. Não há eleição, o poder decorre da hereditariedade. Então são dois sistemas muito diferentes, né? Enquanto na república a gente tem a escolha daquele que vai, né, exercer aí o comando de determinado país, né, a função de chefe de Estado, e que ele vai exercer essa função durante um período de tempo, né, determinado. Na monarquia a gente tem o rei, né, ou monarca, com poderes absolutos, ou seja, poderes totais, né, controla todo o Estado. E não há limite de tempo, né? Ele fica até a sua morte. E depois, os seus descendentes que continuarão no poder. Então, uma diferença muito grande aí da república e da monarquia. Pessoal, a gente vai falar justamente do período em que o Brasil foi uma monarquia, né? Então a gente tem aí o período conhecido como Primeiro Reinado, foi o período da história do Brasil iniciado a partir da independência do país, em 1822. Essa fase estendeu-se até 1831, quando o imperador Dom Pedro I abdicou o trono brasileiro em favor de seu filho Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. Então, né, o Brasil, quando ele se torna independente, ele vai se tornar uma monarquia, ele não vai se tornar uma república. E essa monarquia comandada aí pelo Dom Pedro I. Né, o Dom Pedro I que se torna imperador do Brasil e comanda aí com poderes totais. Vão acontecer alguns problemas aí, né, com o Dom Pedro I, principalmente porque ele tinha medo de perder a coroa de Portugal, né, então ele queria a coroa do Brasil e também a coroa de Portugal. Como ele viu que ele não ia conseguir essas duas e com medo de perder a coroa de Portugal, depois da morte do pai dele, né, ele retorna para Portugal para assumir, né, a coroa por lá. E ele deixa o filho dele, o Pedro de Alcântara, que então era menor de idade, para ser o futuro imperador do Brasil aí. E aí a gente entra na segunda parte do período, né, que é o chamado período regencial. O período regencial fica entre o primeiro e o segundo reinado, estendeu-se de 31 a 1840. Foi iniciado após o imperador Dom Pedro I ter abdicado do trono em favor de seu filho no ano de 1831. Foi encerrado em 1840 com o que ficou conhecido como Golpe da Maioridade, que garantiu a coroação de Dom Pedro II como imperador do Brasil. O Brasil possuiu 4 regências diferentes, as quais podem ser utilizadas como marcos divisórios do período regencial. Então, quando Dom Pedro I foi para Portugal, ele abdicou o trono, ele deixou o trono para o filho dele. Só que o filho dele era menor de idade, ele não podia governar. Então, a gente cria as regências. Né? As regências vão ser aqueles responsáveis por comandar, né, por dirigir a política até que o Dom Pedro II tivesse idade para poder governar. A gente tem aí as 4 regências. Regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Feijó e regência una de Araújo de Lima. As primeiras trina provisória, porque eram de 3 pessoas, e as outras una, porque era uma pessoa só. Porém, a gente tem aí o período do segundo reinado, que é quando Dom Pedro II ele dá um golpe, o golpe da maioridade. Por quê? Porque ele assume antes de ter 18 anos, então antes de ter 18 anos ele já era imperador do Brasil. O segundo reinado corresponde ao período de 23 de julho de 1840 a 15 de novembro de 1889, quando o Brasil esteve sob o reinado de Dom Pedro II. Foi caracterizado por uma época de relativa paz entre as províncias brasileiras.
a abolição gradual da escravidão e a Guerra do Paraguai. Encerra-se com o golpe republicano em 15 de novembro de 1889. Então, o segundo reinado é esse período em que o Dom Pedro II esteve à frente, né, como imperador do Brasil. A gente vai ter aí uma relativa paz entre as províncias, né, visto que no período regencial, né, a gente teve várias revoltas, a gente teve aí vários movimentos de contestação. O segundo reinado marcado aí também pelo fim da escravidão, que foi um processo lento, né? A gente sabe que ele demorou, aquelas leis abolicionistas, né? E também a Guerra do Paraguai, que aconteceu aí dentro do segundo reinado. Beleza? Agora vamos às atividades, pessoal. Na número 1, as revoltas do período regencial não se enquadram em uma moldura única. Elas tinham a ver com as dificuldades de realidade da vida cotidiana e as incertezas da organização política, mas cada uma delas resultou de realidades específicas, provinciais ou locais. Apesar de não terem uma moldura única, as revoltas salientadas pelo autor apresentam em comum Então, apesar das revoltas do período regencial não terem uma motivação única, né, são diversas revoltas com motivações diferentes, realidades diferentes, é possível se fazer uma linha em comum entre elas. Essa linha em comum é o quê? A letra C, oposição ao centralismo político, né, o centralismo político, a centralização do poder, ok? Na número 2, leia o texto a seguir. Daí por diante é a degringolada. Forças surdas começam a minar as bases do trono e, embora a ideia republicana se alastrasse lentamente, é sensível o desprestígio em que vão caindo as instituições monárquicas. O império se mostra incapaz de resolver os problemas nacionais e começar pela emancipação dos escravizados, de cuja solução dependia o processo do país, e por isso sua estabilidade estava definitivamente comprometida. Identifica as instituições monárquicas mencionadas no texto e explica as razões que culminaram no processo de desgaste político e social durante o século XIX. Então, quais são essas instituições aí, pessoal? Olha só. As instituições, né, podem ser a escravidão, o tráfico de escravos e a centralização política. A pressão pelo fim da escravidão, além da pressão daqueles que retornaram da Guerra do Paraguai, né, vão culminar, né, no desgaste político do Império e que vão chegar aí ao fim do Império e início da República. Então, a instituição, né, como a escravidão e o tráfico de escravos, que geravam muitos lucros, né, para o Império, vão pouco a pouco ir se desgastando. Né? A pressão para acabar com a escravidão era muito alta. Além disso, essa centralização política na mão do imperador também não vai sendo bem vista. E isso vai pressionando o governo até que a gente tem a proclamação da República. Na número 3, assinala-se, portanto, este período que se inaugura com a segunda metade do século passado pelos primeiros passos no sentido da modernização do país. A velha estrutura colonial, varridos os obstáculos que se antepunham ao seu progresso, entra numa fase de completa remodelação. Seria, na verdade, um critério estreito atribuir essa transformação unicamente à abolição do tráfico de escravos. Ela estava naturalmente indicada pela condição objetiva da economia universal de que o Brasil entrava com a independência a participar. Ensaiado o isolamento colonial era inevitável, mas dia menos dia que o país se pudesse de acordo com essas condições. Mas é incontestável que este fato, a abolição do tráfico, constitui a vassourada preliminar e indispensável de tal surto de progresso. Ele abriu nosso primeiro período de franca prosperidade comercial. Pessoal, nessa pergunta, a gente tem alguns erros. Dependendo da versão do PET que você tiver, você vai ter esse erro ou não. Se vocês observarem, a pergunta está aqui na letra A, olha só. De acordo com Caio Prado Júnior, a colonização do tráfico de escravizados no Brasil está relacionada e as alternativas começariam aqui. Né? Então, seria a alternativa A, B, C, D e E. Uma outra coisa é que há uma discussão se a resposta correta seria a letra A, no caso aqui a B, e a letra C. Vou considerar aqui com vocês a C, ao enfraquecimento das instituições que sustentavam a monarquia no Brasil, ligando aí à questão anterior que a gente acabou de fazer. A gente não acabou de falar que a escravidão era uma instituição que sustentava a república e ela foi se acabando? Então, a alternativa C, ao enfraquecimento das instituições que sustentavam a monarquia do Brasil.
Há algumas discussões se poderia ser essa letra aí de cima, ao processo de modernização da economia da sociedade brasileira. Ok? Pessoal, na número 4. Não julgava possível a república enquanto vivesse o imperador. E daí a minha surpresa se de mim tivessem dependido a sua permanência como chefe da nação. Afirmo que não teria sido deposto. A república teve contra si o haver sido feita por um pronunciamento militar, representado pela quinta parte do exército. A nação foi estranha e esse acontecimento que aceito como fato consumado. O texto anterior é um trecho de uma carta de Visconde de Pelotas ao Visconde de Ouro Preto, datada de 10 de setembro de 1890. Ela caracteriza a proclamação da República como um pronunciamento de uma parcela do exército, organizada em torno de um grupo de jovens e militares positivistas. Explica a frase sublinhada destacando uma particularidade de um modelo republicano implantado no Brasil em 1889. Pessoal, existem discussões, na historiografia, na história, que caracterizam a proclamação da República como um golpe, já que não havia motivos legais para a retirada de Dom Pedro II do poder. Então é justamente essa ideia aí que a gente tem na frase destacada. A República teve contra si o haver sido feito por um pronunciamento militar. A ideia de que a proclamação da República no Brasil teria sido, na verdade, um golpe dos militares que implementaram a República. Então a gente tem algumas discussões aí sobre isso. Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. As referências que eu utilizei, muito obrigado e até a próxima. Valeu!